Olha, as novas regras da legislação trabalhista entraram em vigor agora no último sábado. Em meio a críticas sobre a possibilidade de precarização das condições de trabalho e retrocesso nos direitos conquistados ao longo dos anos, as novas mudanças alteram pontos importantes da antiga CLT, como remuneração, jornada de trabalho, férias. Veja só. Nos últimos meses, inúmeros protestos aconteceram pelo país como resposta à aprovação da reforma trabalhista. Mesmo diante de tantas demonstrações de insatisfação, a reforma trabalhista entrou em vigor neste sábado. Com essa reforma, eles capricharam e tiraram todos os nossos direitos e colocaram só os deveres e colocaram só os direitos dos empresários. De imediato, a reforma trabalhista irá impactar nas relações entre empregados e patrões, já que a própria legislação abre brechas, tornando-a negociável. Ela enumera as possibilidades que você pode negociar. Jornada de trabalho enumera uma série de opções que você pode negociar. Outras não, outras elas deixam vedado que não pode haver negociação. No entendimento deste advogado, o trabalhador brasileiro é quem vai sair perdendo com as alterações da lei já em vigor. O descanso de 15 minutos para a mulher para fazer as horas extras, a questão do trabalho da gestante em local insalubre. Então, algumas coisas vão deixar de existir. A luta travada pelas centrais sindicais segue em frente. O foco agora é impedir que a reforma da Previdência, que muda as regras da aposentadoria no Brasil, também seja aprovada pelo Congresso Nacional. Nós ainda não demos por vencido na reforma trabalhista, nem na reforma da Previdência, e nem no congelamento do orçamento do país por 20 anos. Se eles implantarem a reforma da Previdência, pronto, eles deram o checkmate. A estatística aí, o IBGE está colocando que em menos de 4 anos nós vamos ter 1 bilhão de idosos sem salário. Pois é, gente, como eu disse, já entrou em vigor. A reforma trabalhista entrou sábado em vigor, dia 11, 4 meses depois de... E já passaram-se 4 meses, né, rapaz, em que a lei foi votada e 4 meses depois de ser sancionada pelo presidente Michel Temer. No total, foram alterados aí mais de 100 pontos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. As novas regras estão valendo para todo mundo. Os contratos de trabalho vigentes, os antigos ou novos. Nós convidamos aqui no estúdio para falar a respeito desse assunto, para comentar o assunto, o deputado federal Everton Rocha, que é do Partido Democrático Trabalhista do PDT. Vem para cá, deputado, para a gente conversar a respeito desse tema. Aliás, não só da reforma trabalhista, mas está vindo aí também mais uma porrada que é a da Previdência, né? Grande. Seja bem-vindo, viu? Grande. Vira só um pouquinho para ficar de frente para essa câmera aqui, tá? Mas vamos lá. Não tem nenhum ponto bom, não, nessa reforma que já entrou em vigor agora a partir de sábado, porque eu vejo que algumas coisas elas já eram praticadas, normalmente, sem, no entanto, ter uma regulamentação a respeito do caso. Por exemplo, trabalhar em casa. A gente sabe que tem muita gente que trabalha, especialmente em algumas profissões, como a publicidade, por exemplo, da qual eu tenho experiência. Muita gente trabalha em casa e tal. Um advogado, por exemplo, o trabalho dele é intelectual. Ele pode fazer o seu trabalho onde ele quiser, se sentindo bem e fazer por produção, né, o banco de horas. A gente não questiona a parte que precisa e tinha que ser melhorada. A grande questão é, você quando vai pegar um bife, você vai botar no prato, se tem lá um pedaço estragado, você não vai botar o prato todo e comer ele todo sabendo porque tem parte boa, você tem que comer a parte ruim. Então você tira a parte ruim e você come só a parte boa. A reforma, ela não pode ser, porque tem coisas boas que eu vou empurrar coisas ruins. E isso é o grande interesse do capital do Brasil, e eu tenho dito que o interesse que está sendo atendido, que o presidente Michel Temer atendeu dos grandes empresários, aí teve um empresário aqui em São Luís que me questionou, dizendo que não, que para ele ficou bom. Eu disse, meu amigo, eu estou lhe dizendo, grandes empresários, é aqueles lá da Fiesp, lá de São Paulo. São empresários que tratam milhões e milhões, que têm milhares de carteiras assinadas e que fazem de manhã, de tarde, de noite, tentativas junto ao governo para precarizar a mão de obra do trabalhador. Então, esses grandes empresários, eles, claro que saem fortalecidos. Você imagine só, você pedir para um trabalhador dizer que ele, na mesa, vai ter a mesma força junto com o empregador? Não tem como. Não tem como. Então, você, na hora que vem, e essa tese, dentro do TST, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele já vinha comungando, dizendo que era bom sim um negociado sobre o legislado. Só que a maioria da corte, a maioria dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho são contra.
São contra porque sabem que muitas das cláusulas que estão lá dentro, elas precarizam não só a mão de obra do trabalhador, como também, Geisael, ela enfraquece de morte a justiça do trabalho. Há hoje um trabalho geral de asfixia das representações, para asfixiar e matar as representações dos trabalhadores, aí ficam lá dizendo, não, é para dinheiro para sindicato, dinheiro para sindicato. Só que na hora que lá o patrão está mexendo com o direito do trabalhador, é o sindicato que tem coragem de paralisar, de botar fogo no meio, lá na frente da empresa, que tem coragem de brigar. Agora, na justiça, inclusive, até se o empregado ele acionar a justiça, ele não comparecer, tem até multa para ele, né? Não, aí reverte, aí agora vai contra ele. E detalhe, se tiver ainda audiência, porque daqui a pouco os juízes do trabalho vão dizer assim, ó, para ter audiência ou para ter qualquer processo, o prejudicado, ele vai ter que arcar com as despesas até do almoxarifado do tribunal. Agora, porque as despesas do Tribunal Superior do Trabalho, da Justiça Trabalhista, estão totalmente reduzidas. Acabaram com o recurso delas justamente para não dar força ao judiciário para proteger o direito dos trabalhadores. Então, assim, é realmente uma situação de desmonte. E mais grave, você pega, enfraquece, precariza o direito do trabalhador, aí você deixa de arrecadar menos para a Previdência e o governo vem com esse discurso, né, falso de dizer que a Previdência ela é deficitária. Claro que ela vai continuar deficitária caso ela fosse, porque ela não é, e há sérias controvérsias sobre isso, tanto que há uma CPMI para tratar a questão da Previdência. Porque existe uma coisa chamada DRU. 30% do recurso da União do Orçamento Geral, você que está em casa para entender, se você tem direito a gastar R$100 por mês na sua casa, então a DRU te dá direito a dizer, ó, 30% aos R$30 você pode remanejar lá da despesa do arroz e comprar só de feijão. Ou tira do feijão e pode comprar só de material de limpeza. Então é você que diz para onde vai. Então o presidente Temer, o governo, pode tirar a qualquer momento 30% do fundo da Previdência, do recurso da Previdência para jogar, para pagar quê? Para pagar a dívida trilionária do Brasil, a dívida externa. Agora, deputado, eu vou usar a mesma analogia do bife, para a gente tratar do outro assunto. Vamos lá. Aí tá lá o bifão, a parte boa do passado bife. ou mal passado? Mas tem uma parte boa e uma parte ruim. Mas tem gente que não tem dente para comer o bife. Você tem que oferecer outra coisa, que não seja o bife. Aí você dá um omeletezinho bom, bem passadinho. Então, eu quero dizer o seguinte, é que, vamos lá, nós temos um país de dimensões continentais. Claro. O que pode ser bom para o sul, para o sudeste, Centro-Oeste, pode não ser bom para o Nordeste. Então, assim, a lei ela trata todo mundo como se vivesse na mesma situação. E mesmo pontos bons da lei, eles não são bons para todo mundo, porque, por exemplo, o nordestino é diferente. O jeito de viver, a cultura, a remuneração, até mesmo em questão de formação de mão de obra ou de qualificação profissional. Então, não dá para tratar todo mundo igual. Mesmo os pontos bons, às vezes, não são bons para algumas regiões, como o Norte e Nordeste. É ruim essa questão da federalização das leis no Brasil, ou seja, da gente não poder ter, por exemplo, legislações específicas nos estados? Olha, hoje o Brasil, nós brasileiros, adoramos internacionalizar como comparação, efeito comparativo, os direitos que nós achamos que não temos e que os outros países têm. Você pega os Estados Unidos, os estados que compõem os Estados Unidos, eles têm suas legislações próprias. Alguns autorizam, por exemplo, a pena de morte, outro não. Aqui no Brasil, nós não estamos ainda maduros para isso. Primeiro porque você precisa fazer um grande trabalho de integração, de união. Infelizmente, a maioria do dinheiro do Brasil, dos trabalhadores daqui, eles vão lá para São Paulo, vão para os grandes centros do Brasil. Por exemplo, você passa lá no posto de gasolina e aí tem que usar o cartão de crédito. A taxa desse cartão de crédito ainda é para lá. Nós estamos aguardando para ano que vem já começar a ser distribuído aonde foi usado o cartão, né? E foi uma luta grande dos deputados para derrubar o veto do presidente. Mas o que? Essas grandes operadoras, elas ficam em grandes centros do Brasil. Ou seja, nós aqui mandamos o dinheiro para fora e ele vem através do Fundo de Participação do Estado ou dos municípios. O grande problema, Geisael, é que hoje o trabalhador ele não precisa ter legislação regional. O que ele precisa é só ter o respeito, ou seja, a segurança que ele não vai perder o seu direito. Então, cada governo que entra, você tem conquistas. Por exemplo, no governo anterior, as empregadas domésticas, elas ganharam o seu direito, começaram a ser incluídas e não eram antes.
Então você tem que sempre acumular ganhos e não percas. Então o que se fez aqui foi rasgar de forma violenta a CLT. E isso a gente tem que denunciar porque a gente sabe que vai precarizar sim o direito do trabalhador. Eu estava vendo alguns pontos que são muito cruéis, né? Que pontos o senhor destacaria? Porque, por exemplo, autorizar a gestante ou lactante a exercer atividade insalubre. Não, você pega lá desde a gestante, você pega desde o trabalho intermitente, você passa para todos os pontos que foram questionados, mas aí você veja só, o governo hoje anuncia que vai baixar a medida provisória, eu acho que já deve ter baixado, uma medida provisória corrigindo e reincluindo alguns pontos que estão sendo criticados. Veja só, mal começou a valer a lei, o próprio governo reconhece a agressão às mulheres gestantes, a agressão aos trabalhadores brasileiros, que eles já estão tentando corrigir alguns pontos. A grande questão é, qual é o ponto X? É o enfraquecimento das representações e também da nossa justiça trabalhista. É o enfraquecimento da condição do trabalhador, ele ter lá a sua carteira assinada e a garantia de que ele vai estar com todos os seus direitos assegurados. É aí o enfraquecimento que houve com essa desculpa, e aí você vê as grandes mídias falando, não, isso é para o mundo moderno, o legislado sobre o trabalhado acontece em todo o mundo. Você vai ver como funciona a relação do trabalhador e do empregador em todo o mundo. Então o Brasil, ele sai da dianteira, nós éramos protagonistas em direitos, né, concretos dos nossos trabalhadores. Isso aqui é uma lei da época do Getúlio, né? Então você podia melhorar ela com profundidade, não no assodamento como o governo Michel Temer fez. O que foi que ele fez? Aprova a PEC 55, tira o dinheiro da educação e da saúde e libera para pagar juro de banco. Aprova a reforma trabalhista, enfraquece o direito do trabalhador e atende o pedido do grande empresariado. Agora vamos lá e tira a Previdência, enfraquece a Previdência, dificulta o trabalhador e o aposentado a se aposentar, e aí faz o quê? Fortalece a previdência privada dos bancos e dos grandes conglomerados econômicos que estão a serviço dessa elite econômica liderada pelo presidente Michel Temer, que não sou eu. O Ministério Público o acusou de ser o chefe de uma grande organização criminosa. Com relação a essa questão da reforma da Previdência, parece que o governo quer aprovar parcialmente, né? O que tem de errado nisso? O grande problema o governo quer fatiar ela, porque aí tem alguns pontos que não precisam ser PEC, e quando não é PEC você não precisa atingir o número de 308 votos necessários para mudar um texto da Constituição, e aí vai para a maioria simples. Como o governo está fragilizado, até a sua própria base sabe o prejuízo político que cada deputado vai ter e senador em votar essa PEC, eles vão fazer o quê? Vão pegar por pedaços e tentar empurrar em leis ordinárias, e o principal, que é a idade mínima, dá o discurso para a sociedade dizer, não, nós só estamos mexendo na idade mínima porque é necessária. Então, assim, ele não tem legitimidade, ele não tem condição política, eu digo o governo, de tratar sobre a aposentadoria e idade mínima de ninguém. Primeiro, o presidente Michel Temer se aposentou com 55 anos. O Eliseu Padilha, que está do lado lá do gabinete dele, também com menos de 58 anos. O Moreira Franco também com menos de 50 anos. Então, que legitimidade que eles têm? Por exemplo, se o presidente fosse o Ciro Gomes tem legitimidade para falar de idade mínima. Por quê? Ele foi governador de estado, tinha direito à aposentadoria e disse que não ia aceitar porque ele estava com idade boa para trabalhar. Ele foi ministro de estado, foi prefeito de capital, foi deputado federal e nunca se aposentou. Por quê? Porque ele acha que aquilo ali era uma pouca vergonha. Como é que ele ia receber aposentadoria com 50 anos? Agora, os que se aposentaram com 50 anos é que estão dizendo que você, trabalhador, que a mulher, a professora, o trabalhador rural vai ter que se aposentar com 65 anos. É um absurdo. 60. Então a gente precisa fazer essa crítica e dizer, olha, para tratar a reforma tem que ser um governo legítimo, eleito pelo voto. Aí a sociedade vai estar mais segura de que o presidente que vai estar lá vai ter um mínimo de responsabilidade e sensibilidade para poder tratar questões importantes para o país. Produção, eu sei que meu tempo já acabou aqui, eu preciso ir para o intervalo comercial, mas eu tenho que tratar ainda de duas coisinhas aqui rapidinho com o deputado. Hoje, dia 13, dia estadual da luta contra o feminicídio. A lei foi aprovada, foi sancionada e tal. Mas o senhor também tem um projeto de lei que trata a nesse matéria. sentido, né? Isso. Já foi aprovado? Não, está tramitando na Câmara. Está tramitando. O que diz o projeto? O projeto, ele torna crime hediondo, tá, todo tipo de crime de feminicídio. Então, ele agrava a pena para o criminoso que comete crimes contra as nossas mulheres,
cometem crime contra menores acima de 60 anos e menores de 16 anos, além de tornar hediondo esse tipo de crime, ou seja, ele não vai ter direito à redução de pena e nem progressão caso ele seja condenado pela justiça. Um outro projeto também, rapidinho, para a gente encerrar, diz respeito à transferência de presos para presídios federais. Isso. Porque isso tem um tempo, né? Tem. Nós estamos com esse projeto lá, nós nos deparamos com esse problema seríssimo. Aqui mesmo no Hoje são Maranhão, quantos dias que eles têm que ficar? 125? Hoje, na legislação, ele estava lá 1 ano podendo adiar para mais 1. Nós estamos botando 2 para adiar para mais 2. E caso a Justiça e o Ministério Público ache que esse preso ele tenha que ficar mais tempo, por exemplo, um Fernandinho Beiramar da vida, então a própria Justiça já autoriza. E hoje não. Para a prisão federal, ele ficava um tempo X e tinha que voltar. Aqui e nós já temos alguns que voltaram, por exemplo, saíram um tempo atrás e já estão de volta aí de novo. Isso, e aí se recorreu no STF, e então todos vão continuar nas suas prisões federais, e aí a gente está agora consertando isso na legislação para poder dar garantia à sociedade, às famílias, porque os chefes dessas grandes organizações criminosas, de tráfico e também do crime, não podem ficar em presídios estaduais comandando o crime lá de onde eles comandavam. Eu quero agradecer a presença do deputado federal Everton Rocha, do PDT, líder do PDT na Câmara Federal. Colocar mais uma vez o programa aqui à disposição, viu, deputado? Tá, muito obrigado e vamos continuar na luta. A reforma da Previdência está aí na pauta e conte com o PDT, iremos lutar de forma intransigente para defender o direito do nosso aposentado e do nosso trabalhador. Valeu. Eu vou para o intervalo comercial, mas sem antes, não sem antes dizer que eu estou sentindo falta dos batedores de panela nesse país. Tá faltando. Eles estão envergonhados. Estão envergonhados.